E a longa novela envolvendo Ferreira e São Paulo terminou na noite dessa quinta-feira com um final feliz para o torcedor do São Paulo. Posso cravar que Ferreira é o quarto reforço do tricolor para 2024. Vou trazer todos os bastidores dessa história do Caio Paulista, hein? O Caio Paulista vai jogar no Palmeiras. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acerto. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e não esquece de deixar seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Bora falar dessa história do Caio Paulista, hein? Bora para os fatos. O jogador foi contratado no começo dessa temporada de 2023. O São Paulo precisava urgente de um lateral esquerdo. O Rogério Ceni indicou Caio Paulista. São Paulo e Fluminense fizeram uma negociação que foi muito rápida, 48 horas, porque precisava inscrever o jogador, aquela coisa toda, precisava de um atleta. E aí o Fluminense colocou a seguinte cláusula: no final do empréstimo, pagamento à vista de 3,5 milhões de euros na opção de compra. São Paulo aceitou porque precisava do jogador. Em julho, o São Paulo começa a costurar um pagamento parcelado, já que o Caio Paulista se tornou peça fundamental e vinha evoluindo muito, né, no São Paulo. Então o São Paulo decidiu então que queria comprar direto, né, contratar o jogador em definitivo. Aí começa a costurar com o staff do jogador o parcelamento com o Fluminense. O staff do jogador apresenta uma proposta para assinar esse contrato, porque afinal de contas não é só comprar, você tem que dar um aumento para o jogador, você tem que aumentar o tempo de contrato, salário e tudo mais. Apresentou, né, isso segundo a minha apuração do São Paulo, o staff apresentou uma proposta que não era condizente com a realidade, segundo eu apurei, né? O salário era muito alto, o tempo de contrato era alto, tinha um monte de premiações ali, até premiações se o jogador fosse para a seleção brasileira, né? Então assim, o São Paulo não aceitou essa proposta e colocou as condições dele em São Paulo. 3 anos de contrato, salário um pouco menor do que esse que foi proposto e tal, e algumas situações de pagamentos de luva, né, que é a premiação que você recebe quando você assina um contrato novo, parcelado ao longo desse tempo de contrato. Tinha umas divergências ali, mas fato é que o negócio foi foi andando. Eis que surge este e-mail, que segundo o São Paulo foi a garantia de que teria a negociação, já que ali tinha uma garantia de que teria o pagamento parcelado. Vou ler aqui o trecho do e-mail que eu vou colocar aqui para vocês. Vem através desta reafirmar que Caio está muito feliz no São Paulo, isso foi em novembro, e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube com as condições que apontamos no e-mail anterior. Isso aqui vocês precisam prestar muito atenção. Desta forma, iremos conseguir com que o Fluminense concorde em parcelar o preço já ajustado pela transferência em 4 parcelas, a serem pagas, né, nos meses de fevereiro, agosto, 24 e 25. Então, assim, entendo que desta forma, o interesse de todas as partes envolvidas, vamos aguardar agora um posicionamento do São Paulo. Abraços, Alexandre Uran. Alexandre Uran e Eduardo Uran, pai e filho, são os representantes legais ali do Caio Paulista. O São Paulo entende que esse e-mail é uma prova de que iria acontecer um negócio. Só que, por outro lado, o São Paulo tentou o contato com a gente, tentou o contato com o jogador. O Fluminense já estava disputando o Mundial de Clubes e foi até a data limite, que foi dia 15 de dezembro, para efetuar o pagamento. Foi comunicado entre departamentos jurídicos dos dois clubes, segundo a minha apuração no São Paulo, e nessa troca de minutas, nessa troca de formalizações, o Fluminense responde: olha, vocês precisam pagar à vista. Então o São Paulo viu uma mudança de panorama, uma mudança de condições, e aí o São Paulo começa a estranhar porque o jogador não atendia o telefone, o empresário não atendia o telefone. Então o São Paulo suspeitou que poderia estar tomando um chapéu, uma negociação com outro clube. Eis que o São Paulo descobre que Caio Paulista estava em negociações abertas com o Palmeiras. Diante desse fato, o São Paulo então decide encerrar as conversas, encerrando o ciclo com o jogador, não tendo mais negociação. E aí o que acontece? São Paulo alega que houve quebra de confiança nessa questão toda. Ponto. Essa é a apuração, a parte do São Paulo. Indo para a parte do jogador,
Segundo os empresários, que inclusive deram entrevista para vários lugares, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com os empresários, esse e-mail está fora de contexto. Por quê? Segundo os empresários, venho através dessa reafirmar que o Caio está feliz no São Paulo e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube, mas nas condições que apontamos no e-mail anterior. O e-mail anterior seria aquele e-mail que, segundo o empresário, foi mandado em 27 de julho, apontando os requisitos ali, ou então os argumentos, claro, da proposta que o staff fez para o São Paulo, que o São Paulo não aceitou. Então, segundo o staff do jogador, diante daquelas condições, aí sim iria se dar parcelamento. A questão toda é que teve uma treta ali no meio. E o staff do jogador sentiu que o São Paulo não estava levando adiante. Estava tendo outras preocupações, Lucas Moura, contratação de Ferreirinha, contratação de Luiz Gustavo, e não estava resolvendo a parada. Principalmente pelo fato do São Paulo ter anunciado publicamente a permanência do Caio Paulista. Isso foi na festa da Copa do Brasil, quando o Carlos Belmonte falou: e o Caio vai ficar com a gente. O São Paulo anunciou, o Caio não sentia segurança, porque não tinha ali a tinta no papel da renovação de contrato. O que acontece? O Caio e o staff decidiram então ouvir o mercado. E a alegação foi que esse e-mail que foi mandado em novembro só foi respondido em dezembro. E o São Paulo, em dezembro, deixa claro para o Fluminense, nessa troca de conversas entre jurídicos, que o São Paulo ainda não tinha definido um modelo de pagamento e que iria exercer a opção de compra, mas não tinha definido um modelo de pagamento. Segundo eu apurei, o Caio Paulista e o staff, diante dessa resposta do São Paulo, o Caio não sentiu a firmeza ali e decidiu olhar o mercado. Foi aí que entrou o Palmeiras na parada. E o Palmeiras me disse, na minha apuração, que percebeu que o jogador estava no mercado. Se o jogador está procurando um clube, se o jogador está disponível no mercado, não tem por que falar com o São Paulo. Então decidiu abrir conversas e hoje está muito próximo de um acordo em definitivo com o Caio Paulista. Então, cada um tem o seu argumento. Cada um tem o seu documento, cada um tem a sua narrativa, e fato é que o Caio Paulista hoje vai para o Palmeiras e o São Paulo está no mercado olhando opções e tem como prioridade renovação de contrato do Wellington, que agora passa a ser o plano A do São Paulo. Eu quero saber de vocês, quem tem razão nessa treta toda? É o São Paulo? É o staff do jogador? O Caio Paulista? Enfim, deixa seus comentários aqui. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações. Tamo junto. Não costumo gravar vídeo nesse horário, mas o telefone tocou do outro lado da linha, pouco antes das 10 da noite, uma pessoa do São Paulo me assegurando que o Ferreira aceitou a última oferta do tricolor. Era o que faltava para que o negócio fosse dado como oficial. Nas próximas horas, Ferreira vai se submeter a exames médicos e assinar contrato de 4 temporadas. Quero contar toda a cronologia dessa longa negociação que chegou a viver momentos tensos, inclusive na tarde dessa quinta-feira, quando o São Paulo deu um ultimato ao Ferreira e ao seu empresário Pablo Bueno. Bom, para a gente começar do começo, é importante lembrar que o São Paulo havia tentado nas últimas 3 janelas de transferência a contratação do Ferreira. Atacante de 26 anos de idade, que pertence ao Grêmio, mas já havia se declarado em outros momentos torcedor do São Paulo. Nas outras oportunidades não houve acordo porque o Grêmio descartou a negociação logo de cara. Na virada desse ano a coisa mudou, até porque o Ferreira ia para o último ano de vínculo no Grêmio e já havia deixado bem claro que não renovaria seu contrato. Ou seja, ou o Grêmio vendia o jogador agora ou perderia de graça. Para piorar, o Ferreira passou a ter direito a um salário de R$700 mil por mês nessa temporada, o que aumentou a pressão para que o Grêmio o negociasse. São Paulo, desde o fim do Campeonato Brasileiro, tentava convencer o tricolor gaúcho a um acordo. Primeira oferta de empréstimo com opção de compra, o Grêmio descartou na hora. Depois o São Paulo sugeriu envolvimento de outros atletas. O tricolor mandaria 1 ou 2 jogadores para o Grêmio e em troca receberia o Ferreira. O Grêmio também disse não. Importante lembrar que o tricolor gaúcho tinha só 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Até por isso a negociação era ainda mais complicada. O São Paulo precisava se acertar com o Ferreira, precisava se acertar com o Grêmio
para que o negócio pudesse casar. Em paralelo às tratativas com o Grêmio, o São Paulo conversou com o Pablo Bueno, representante do Ferreira, e ouviu que a negociação tinha grande chance de acontecer. Inclusive o Dorival Júnior, o técnico do São Paulo, chegou a conversar por telefone com o Ferreira e com o Pablo, explicou sobre o projeto, disse que o Ferreira teria um espaço importante como protagonista na temporada de 2024, e isso fez com que a coisa se tornasse ainda mais quente. Voltando às negociações entre São Paulo e Grêmio, o Tricolor precisou começar a negociar valores, porque percebeu que na base da troca o empréstimo não rolaria. O Grêmio trabalhou desde o princípio com a cifra de 2,5 milhões de euros. Em determinado momento o São Paulo concordou em pagar os 2,5 milhões de euros, mas queria parcelado, e o Grêmio insistindo para o pagamento à vista. Até que, nas últimas horas, na virada de quarta para quinta-feira, o Grêmio enfim cedeu e topou um parcelamento de poucas vezes. A primeira parcela, inclusive, vai ser paga com a grana que o São Paulo receberá da venda do Natan, lateral direito, para o Red Bull Bragantino. A partir daí, houve um acordo entre os clubes, algo que eu consegui confirmar na tarde dessa quinta-feira com o dirigente do Grêmio e com o dirigente do São Paulo. Mas esse dirigente do São Paulo com quem conversei por volta das 3h30 da tarde dessa quinta-feira disse que o negócio ainda estava longe. Eu estranhei, falei, mas como assim? Vocês já tinham um acordo com o Ferreira, conseguiram um acordo com o Grêmio, por que está longe? E a pessoa me contou que o Bahia entrou na jogada, fez uma oferta maior ao Ferreira e aquele acordo que o São Paulo havia fechado com o atleta deixou de valer. O Ferreira queria que o São Paulo cobrisse a oferta que o Bahia havia apresentado em relação a salários. Contei para vocês no início do vídeo que o Ferreira passaria a ganhar 700 mil por mês no Grêmio, certo? São Paulo topou bancar os 700 mil por mês no início das tratativas e ainda condicionou uma série de bônus ao longo dos 4 anos de contrato. Só que o Bahia apareceu com uma oferta melhor, respaldado pelo Grupo City. O Bahia tem capacidade financeira e sugeriu uma grana maior. Na tarde dessa quinta-feira, em meio a essa dificuldade com o representante do atleta, o São Paulo deu um ultimato. Ferreira, ou você aceita a nossa proposta, ou o São Paulo vai descartar a negociação e vai desistir de vez de contratá-lo. Ferreira conversou, pensou, buscou informações e o conselho da sua família, também conversou com o Pablo Bueno, que lá da Turquia entrou em contato com os dirigentes do São Paulo agora à noite, por volta de 9h30 da noite, para afirmar que o Ferreira topou o acordo que já havia sido estabelecido com o São Paulo. Diante disso, o acordo está fechado. Ferreira, inclusive, já começou a buscar residência para morar em São Paulo. Ele gostaria de ficar perto do CT da Barra Funda, onde o São Paulo treina. A operação para a compra dos 35% dos direitos econômicos junto ao Grêmio vai custar 2,5 milhões de euros. Ainda estou tentando descobrir quanto é que o São Paulo vai bancar para adquirir outros 30%. O São Paulo vai ser dono de 65% dos direitos econômicos. Já contei para vocês, contrato de 4 temporadas. Ferreira passa a ser o 4º reforço do São Paulo para 2024. Antes o Tricolor já havia fechado com o Eric, atacante que vinha bem no Ceará, tinha contrato somente até dezembro. O contrato inclusive já foi rescindido e o São Paulo o adquiriu de graça, atacante de velocidade, assim como o Ferreira. Segundo a contratação do São Paulo para a atual temporada, Luiz Gustavo, ex-jogador da seleção brasileira, há 16 anos atuando no exterior, ele até tinha a possibilidade de continuar fora, mas o São Paulo conseguiu convencê-lo, atleta que também chegou livre. Terceira contratação essa, com o investimento, o São Paulo desembolsou mais ou menos 3 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos de Bobadilla, volante de 22 anos de idade, que pertencia ao Cerro Porteño. Bobadilla, inclusive, já está no Brasil para iniciar a pré-temporada nos próximos dias. Ferreira é a 4ª aquisição. Ferreira deve desembarcar ainda nessa semana em São Paulo para a realização dos exames médicos e para iniciar a pré-temporada junto do restante do elenco. Ferreira conversou com o Dorival Júnior e nos últimos dias também conversou com o Rafinha. O lateral direito e capitão do São Paulo entrou em contato para dizer que ele seria muito bem recebido, que seria uma peça importante, e o São Paulo sentia falta de jogadores de velocidade, até por isso o papel dele seria de protagonista no tricolor paulista. Diante desse cenário, dá para afirmar que o São Paulo já tem 4 reforços garantidos, agora vai buscar com calma um lateral esquerdo e um atacante reserva para o Caleri. Não há pressa nessas negociações e o São Paulo só vai entrar nessas tratativas se conseguir arranjar jogadores importantes, mas que não custem muito. O São Paulo não está disposto a colocar muito dinheiro, nem no lateral esquerdo, que vai substituir o Caio Paulista, novo jogador do Palmeiras, nem no reserva do Caleri, essa posição que era ocupada pelo Erisson na temporada passada. O Erisson foi devolvido ao Botafogo. Espero que você tenha curtido o vídeo, em caráter de urgência, para trazer as últimas para você.
Na manhã dessa sexta-feira a gente volta com mais novidades. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e se puder compartilhe também, beleza? Abraço, tchau! E finalmente Ferreirinha fecha com São Paulo e o vídeo de hoje vem contando essa história pra você com todos os detalhes, beleza? A resposta, pessoal, é sim. Ferreirinha fechou com o São Paulo. O Clube Paulista anunciou oficialmente a contratação do atacante. O acordo prevê um contrato de 4 anos com o tricolor, com validade até o final de 2027. O São Paulo pagará ao Grêmio 12 bilhões por 70% dos direitos econômicos do jogador. Ferreirinha é um atacante de 25 anos, todo mundo sabe, que se destacou no Grêmio nos últimos anos. Ele é um jogador veloz e muito habilidoso, com boa capacidade de drible e finalizações. A sua contratação é um reforço importante para o tricolor paulista, né? Que busca se reforçar para a temporada de 2024. O tricolor disputará o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. Pessoal, se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative todas as notificações para você não perder nenhuma notícia aqui no canal do Eterno São Paulo, beleza? Tamo junto, torcedor e torcedora tricolor. Assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve. Um forte abraço, tchau, tchau.